seja Deus para sempre. Que Deus abençoe a vida de cada um. A Bíblia diz, em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E através dessa palavra, eu tenho que falar para o seu coração que Deus deu o seu único Filho pela sua vida. Deu Jesus Cristo para salvar. Deu Jesus Cristo para livrar da morte eterna. Jesus veio salvar a humanidade. Jesus Cristo veio salvar a todos aqueles que creem nele. A Bíblia diz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus não veio condenar o mundo, mas sim veio salvar. Jesus trouxe vida e vida com abundância. E foi até o fim, por causa da nossa alma. A Bíblia diz que Deus morreu pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Jesus morreu exatamente por causa disso, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo disse, se de modo algum não vos arrependeres, não entrarei no reino dos céus. A Bíblia diz, eis que vem sem demora, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelos portões. Ficam de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Mas Jesus não veio condenar. Jesus veio para que, se você pratica qualquer uma dessas coisas, Jesus morreu exatamente por causa disso, para que você encontre a verdadeira satisfação na vida e a verdadeira paz. E ele diz em Apocalipse 21, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas Jesus está enviando essa mensagem, não para condenação, mas para que o povo saiba que também chegará o dia em que todos nós prestaremos conta diante dele, porque as nossas decisões aqui, nessa terra, elas serão eternas. Se nós aceitarmos a Jesus, as nossas decisões serão eternas diante dele. E se nós rejeitarmos também, as nossas decisões serão eternas. O apóstolo Paulo diz que nós ficaremos diante dele para apresentarmos as obras, quer sejam maus ou quer sejam boas. Jesus veio salvar e não condenar. Jesus veio trazer vida e vida com abundância. Basta você querer. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 19, ora, as obras da carne são conhecidas, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias. E o apóstolo Paulo declara, eu vos declaro que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Mas Jesus veio salvar, ele não veio condenar o mundo.
Se Ele está avisando em sua palavra, mas é porque Ele quer salvar, Ele não quer condenar. Ele diz: eis que venho sem demora. Para você pode demorar, mas para Deus é só um tempo, esperando que você se arrependa, esperando que a humanidade se volte para Ele. Mas Deus tem uma promessa, e Ele prometeu que um dia Ele vai voltar, e quando Ele voltar, nós devemos estar diante dEle, quer seja bom ou quer seja mal, nós vamos estar diante do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, ele diz: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino dos céus. E a Bíblia diz que todos esses não herdarão o reino dos céus, é porque nós já somos herdeiros do Senhor. Não é necessário alguém que não é meu parente dizer que nós somos herdeiros, porque pela lei nós não somos. E o apóstolo Paulo diz que se nós praticarmos qualquer dessas coisas, nós não herdaremos o reino de Deus. Significa que Jesus já comprou o reino para nós, mas se nós pecarmos dessa tal forma, nós não herdaremos o reino dos céus. Bom dia. Se nós praticarmos dessa mesma forma, nós perderemos o reino, rejeitaremos o reino. Seja qual for a palavra ou a decisão que você toma, zombar, rejeitar, qualquer uma dessas opções que você decidir, você vai tomar a decisão. A decisão é agora. A decisão que nós tomamos agora, ela vai ter efeito eterno naquele grande dia. Você pode zombar, você pode rejeitar, ou você pode aceitar a Jesus como seu Salvador, aceitar a sua palavra. Aceitar não significa que você vai se tornar um religioso, mudar as suas vestes, mas aceitar a Jesus é muito mais do que isso. Aceitar a Jesus é reconhecer Ele como seu Salvador, como seu único e suficiente Salvador. Mas Deus tem uma promessa. Ele disse: eu vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa e a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então vi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, que será o seu Deus. E lhes enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E ele disse: escreva estas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. Todas as promessas, quase todas as promessas, já se cumpriram. E elas vão continuar se cumprindo. Mas a questão é a sua decisão diante de Deus. É a decisão que você toma diante de Deus é que vai fazer a diferença. Quando você se compromete em um relacionamento, é a decisão que você toma, mas sim a fidelidade que você tem no relacionamento. Os feiticeiros, os idólatras, os impuros, os assassinos, e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Mas Jesus não veio condenar, Jesus veio salvar. Jesus veio
para que, se você pratica qualquer uma dessas coisas, você reconheça que necessita dele, necessita da sua presença, que são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, rixas, inimizades, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a esta declaro a vocês que todos os que praticam tais coisas não herdarão o reino dos céus. Se existe o céu, existe também o inferno. Jesus não quer que você vá para lá. Jesus quer salvar. E Ele veio exatamente para isso. Se Ele te der um emprego, tudo bem. Se Ele te der uma boa família, tudo bem. Mas Ele veio para salvar a sua vida. Ele veio para te dar vida e vida eterna. O homem busca vida infinita, imortalidade. Mas Jesus veio trazer vida eterna na presença de Deus. Jesus não veio condenar o homem, mas veio salvar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida eterna. Mas Ele diz no versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para salvar. E é isso que Ele quer, salvar. A vontade de Deus, unicamente, é salvar o homem. E Ele veio exatamente para isso, com o único objetivo de salvar a humanidade. Mas nós decidimos. Nós temos um tempo nessa terra para decidir. A Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Se nós nascemos, um dia nós vamos morrer e nós vamos prestar conta com Ele, diante dEle. E o tempo que nós temos para decidir é enquanto nós vivemos, é enquanto nós temos vida. É o tempo que nós temos para decidir se queremos estar com Ele ou não, se nos negamos ou não. A Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. Há tempo de se alegrar e há tempo de ficar triste. Há tempo de plantar e há tempo de colher. E houve um tempo em que Jesus veio nessa terra para salvar. E hoje é um tempo de oportunidade para que se arrependam dos seus pecados. Arrependimento não significa bater no peito e gritar. Arrependimento significa mudança de mentalidade. Quando você reconhece que necessita mudar as suas ações, as suas decisões, e que suas decisões, elas não estão na direção de Deus, e quando você percebe isso, você entende que necessita de um intermediador entre Deus e os homens, que o único que é Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós entendemos que necessitamos deixar o pecado, deixar as coisas erradas, queremos ajudar as pessoas a fazer as coisas certas, mas não é isso que nos leva à presença de Deus, mas sim reconhecer Jesus como seu Salvador. Aí sim você pode fazer as coisas boas, porque você não está fazendo para que seja salvo, mas porque você já é um salvo em Jesus Cristo. E sem mim nada podereis fazer. Jesus está dizendo de todas as coisas, mas o mais importante é que nós não podemos ser salvos pelas nossas próprias justiças ou pelas nossas próprias forças. Nós precisamos de Jesus Cristo de Nazaré. É Ele quem liberta e salva o homem. É Ele quem dá vida e vida com abundância. Jesus disse: eu vim para as ovelhas perdidas. Eu vim salvar aquele que se havia perdido. E todos nós se perdemos. Todos nós necessitamos de Jesus Cristo. E Jesus Cristo quer que você o aceite. Não porque Ele necessita de você, mas sim porque Ele te ama.
e Ele quer te dar a vida eterna. Jesus Cristo, Ele não quer que você aceite Ele para que você tenha dor dele, não. Mas é para que você o reconheça, que sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus Cristo morreu naquela cruz exatamente por causa disso. Se você comete algum desses pecados, a Bíblia diz que o que afasta o homem de Deus é o pecado. Isaías diz: o que faz separação entre Deus e os homens é os pecados. Pecado significa que você errou o alvo, você não está fazendo as coisas certas. E todo pecado existe uma consequência, precisa de um preço a ser pago, e Jesus pagou esse preço. Se você confiar em Jesus, Jesus pagou o preço do pecado. Se você não confiar nele, você mesmo vai pagar. Jesus veio para que os seus pecados não afastem dele eternamente. Se hoje você tem se afastado de Deus, mas mesmo assim ainda há tempo. Ainda há tempo de se voltar para Deus. Jesus veio exatamente para isso, para que os seus pecados não afastem dele eternamente. Um dia Jesus vai voltar, e a Bíblia diz que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida vai passar, o mundo vai passar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, o que afasta o homem de Deus. Em 1 João diz que a concupiscência dos olhos, a soberba da vida vai passar, mas a palavra de Deus ela vai permanecer para sempre. Tudo nessa vida vai passar, mas Jesus, a palavra de Deus, ela vai permanecer para sempre. E se vai permanecer para sempre, precisamos tomar uma decisão hoje, para que tenhamos vida para sempre com Ele. Você pode não se interessar por essa conversa hoje, por causa da saúde, por causa da idade, mas um dia todos nós prestaremos conta com Ele. E nesse dia nós vamos apresentar, quer seja bom, quer seja mal, as nossas obras. Mas hoje ainda há tempo. Jesus veio exatamente para isso, para nos dar vida e vida com abundância. Mentirosos não herdarão o reino dos céus. Os adúlteros também não, é como se fosse uma adúltera. Jesus disse: se no teu coração tu pensares, já adulterou no teu coração, porque tu desejou cobiçou uma mulher que não é tua. Diante de Deus, qual seria? O que tu acha que aconteceria? Sei. Porque a lei de Deus não pode ser quebrada. Todo pecado ele precisa ser pago. Porque o salário do pecado é morte. Isso é um pecado. Diante de Deus é justo. Ele vai completar a sentença dele. Se tu pecasse, cometesse um crime, chegasse diante de Deus, eu estou arrependido, mas nunca mais eu vou fazer isso. Ele se libertaria? Não? Então foi isso que Deus fez. Ele não poderia se libertar. Mas ele mandou confiar nele. Todos os desejos serão colocados nele. Todos os pecados serão colocados nele. Então ele já viu. Então, a própria criação de Jesus Cristo. E isso é pouco. Quando você confia nele, confia nele, aí fica agradável. Não faria por alguém que se agradável. Se tivesse a forma Jesus Cristo me salvou. Então é isso. Entendeu? Foi isso que ele fez naquela cruz. Morreu em nosso lugar. Se eu crer em Jesus, ele levou. Se eu não crer,
quem vai pagar vai ser nós. Porque o único sacrifício perfeito que Deus aceita foi de Jesus Cristo. Amém? Como é teu nome? Noah. Posso orar por ti? Noah. Senhor Jesus, eu te apresento a vida do Noah. Em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida dele, abre o entendimento dele, Senhor. Pai querido, que a vida dele, Senhor, meu Deus, esteja diante da tua presença. Para salvar a sua vida. Ele morreu por todos. Mas nem todos receberão. Se nós recebemos ao Senhor Jesus e continuamos negando com as nossas obras, é como alguém que recebe alguém em casamento e continua traindo, desvalorizando, não dando valor à sua relação. Porque aceitar a Jesus é um relacionamento com Deus. Ele é o intermediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo veio exatamente para isso, para trazer vida e vida com abundância. Um dia Ele vai voltar e tudo aquilo que nós fizemos nessa terra, vamos ter que prestar contas a Ele. Estaremos diante dele. Quem sabe você se pergunta: o que eu vim fazer nessa terra? Qual o objetivo de eu estar aqui? Porque Deus me colocou aqui. A Bíblia diz em Isaías 43, versículos 6 e 7, que nós fomos criados para a sua glória. Ou Deus está sendo glorificado na sua vida, ou Ele está sendo blasfemado na sua vida. 1 Coríntios 10, versículo 23, tudo aquilo que nós fizermos, seja comer ou beber, ou qualquer outra coisa, para a glória de Deus. Se nós não fizermos para a glória de Deus, ou nós estamos sendo aqueles por quem está vindo a blasfêmia contra Deus, ou Deus está sendo glorificado pela nossa vida. Se você diz que aceita Jesus, mas descumpre os seus mandamentos, a Bíblia diz que você é um mentiroso. Mas Jesus não veio condenar o mundo, mas veio salvar o mundo. Basta você aceitá-lo, reconhecer o quanto você necessita da presença dele. Aí, ela tá falando do seu bebê agora. Obrigado. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se engane, Deus imorais, idólatras, Deus adúlteros, Deus afeminados, Deus homossexuais, Deus ladrões, Deus avarentos, Deus bêbados, nem maldizentes, nem roubadores, herdarão o reino de Deus. Se o apóstolo Paulo está dizendo que nós não vamos herdar, é porque nós já somos herdeiros através de Jesus Cristo. E Ele não quer que nós rejeite ou perca aquilo que Jesus já conquistou naquela cruz. Jesus Cristo disse que se não creres, se não se arrependeres, de forma alguma entrarão no reino dos céus. Jesus disse que sem Ele nós não podemos fazer nada. Se não podemos fazer nada, muito menos ser salvo pelas nossas ações, pela bondade que achamos que temos.
Se não podemos fazer nada sem Jesus, nós não podemos ser salvos sem Ele. A Bíblia diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo de Nazaré. E nós não podemos fazer nada. Nós não podemos ser salvos através do sacrifício de Jesus na cruz. Jesus venceu o pecado na cruz. E Ele ressuscitou para vencer a morte. A ressurreição hoje pode não fazer sentido para a sua vida, mas a Bíblia diz que há tempo de nascer e há tempo de morrer. E um dia todos nós vamos partir, todos nós vamos morrer. E nesse dia, nós precisamos de Jesus Cristo para ter a vida eterna.